Bom, vamos começar aqui. Essa leitura inicial aqui do livro do Geografia, Espaço e Interação, da FTD, ele vai abarcar aqui um conteúdo de 9º ano e eu vou fazer uma leitura explicativa para que os estudantes possam observar aqui no canal e poderem estudar em casa. Eu já estou trabalhando sobre a parte da geografia do conteúdo de geografia do continente asiático no 9º ano. Então a gente tem aqui Ásia, né, território e natureza. Uma extensão territorial de pouco mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, o continente asiático é o mais extenso de todos, correspondendo a cerca de 30% das terras emersas no planeta Terra. Localização e regionalização. A Ásia está localizada no hemisfério oriental e é banhada pelos oceanos glacial ártico, Pacífico e Índico. O continente é atravessado pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer e pela linha do Equador, localizando-se quase que totalmente no hemisfério norte. Entretanto, algumas ilhas do arquipélago da Indonésia encontram-se no hemisfério sul. Portanto, o continente distribui-se por 3 hemisférios: oriental, norte e sul. Lembrando que qualquer parte do planeta Terra ela precisa estar necessariamente em 2 hemisférios, né? Oriental e ocidental ou norte-sul. Por exemplo, eu vivo na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, Brasil. Então, eu estou ao mesmo tempo no hemisfério ocidental, em relação ao meridiano de Greenwich, e no hemisfério sul, em relação à linha do Equador. Então, por isso que os autores aqui trazem, né, que a Ásia, obviamente, ela tem uma extensão territorial bastante grande, e ela se encontra tanto no hemisfério oriental, totalmente a leste da linha do Equador, e nos hemisférios norte e sul, mas com maior parte no hemisfério norte. O continente asiático é constituído por 48 países, distribuído por 6 regiões que apresentam características naturais, culturais, étnicas e econômicas diferentes. A Ásia Setentrional, lembrando que setentrional é direção norte. Oriente Médio, lembrando que o Oriente Médio ele também, muitas vezes, ele é referido como Ásia Ocidental, mas essa denominação do Oriente Médio é uma questão que tem a ver com a maneira como os europeus enxergavam, né, a própria localização da Europa, e aí dividindo o continente asiático em Oriente Médio, Extremo Oriente, que seria, no caso, é o leste da Ásia, né? Mas não, Oriente Médio, Ásia Central, Extremo Oriente, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Então, essa regionalização aqui, ela considera 6 regiões, né? A Ásia Setentrional, o norte da Ásia, ela pega a parte asiática da Rússia, tá? A Ásia Central, ela pega países como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, entre outros. O Oriente Médio, Kuwait, Iêmen, Omã, Turquia, Arábia Saudita, entre outros. A Ásia Meridional, Paquistão, Índia, tem outros aqui, Bangladesh, enfim. O Sudeste Asiático pega Malásia, Myanmar, Tailândia, enfim, entre outros. E o Extremo Oriente, China, Mongólia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Taiwan, entre outros, né? Taiwan, que não é considerado país, né? Não é reconhecido pela ONU, né? Mas, enfim, é uma discussão polêmica, inclusive, diga-se de passagem. Aspectos naturais do continente asiático, óbvio, né? O continente asiático se caracteriza pela grande diversidade natural, relevo, hidrografia, clima e vegetação.
influenciam a distribuição da população, a ocupação do território e as atividades humanas, resultando em paisagens variadas pelo continente. Então, aqui nessa página 163, os autores colocam o mapa físico da Ásia, né? E localizando aqui, né, por exemplo, Planalto da Arábia, no Oriente Médio, a Cordilheira do Himalaia, né, que vai ficar aqui entre a China, a Índia, o Paquistão, o Nepal, entre outros. E então, obviamente, aqui entre a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático e a Ásia Oriental, ali, mais especificamente a China, mas também ali na Mongólia você já tem uma área de bastante altitude, né, um relevo bastante acidentado, né, e aí na medida que você vai chegando para o extremo oriente, você tem ali as planícies do Oceano Pacífico, né, enfim, mas também com algumas áreas bastante montanhosas, né? De certa forma, o continente asiático ele tem um relevo uma concentração de relevos mais acidentados, né? Planaltos, dobramentos antigos e também dobramentos recentes, né? No caso da Cordilheira do Himalaia, mas aqui ele vai falar mais a respeito disso. Rios e relevos. Entre os principais rios asiáticos destacam o Yangtze, ou Azul, maior rio da Ásia, passando principalmente na China, né? O Honghu, ou Amarelo, também em China, o Ganges e o Hindu na Índia, o Mekong, né, que fica na Indochina ali, e Brahmaputra. Esses rios atravessam planícies densamente povoadas, sendo muito aproveitados para navegação, pesca, irrigação e energia. Aqui no livro tem uma imagem no Rio Ganges, ó, festival religioso no Rio Ganges em Allahabad, na Índia, em 2019. Ó. Daí coloca aqui, ó, o Rio Ganges é considerado um rio sagrado para grande parte dos hindus, praticantes da religião predominantemente na Índia. Ao longo de 2.500 quilômetros de extensão, ocorrem festividades religiosas diversas, reunindo milhões de pessoas que vêm para se banhar e, de acordo com a crença, se purificar. Apesar da importância religiosa, turística e econômica, o Ganges é um dos rios mais poluídos do planeta. E aí já traz aqui uma questão da temática ambiental, né? Não tem, inclusive, como não ser, né? A Índia é o país hoje mais populoso do mundo e a planície ali indo-gangética, o próprio Ganges ali, é a área que concentra mais população mesmo no território indiano. No continente asiático ocorrem todas as principais grandes formas de relevo: planícies, planaltos, montanhas e depressões. Interessante, porque tanto do ponto de vista das principais formas de relevo, quanto do ponto de vista do clima, você tem na Ásia todos os tipos, né? É o que acontece também no continente americano, né? De certa forma. Nas cadeias de montanhas, há altitudes que ultrapassam os 8.000 metros. Entre elas, destaca-se o Himalaia, cordilheira onde está localizado o Monte Everest, de 8.848 metros de altitude, no caso do Monte Everest, né, o ponto mais alto do mundo, e a cordilheira do Karakorum, onde se localiza o Monte K2, com 8.811 metros, que ele também é bastante alto, né? Tá entre as maiores altitudes, as montanhas mais altas, né? A presença de cadeias montanhosas e a ocorrência de vulcões e atividades sísmicas estão relacionadas com a localização do continente em área de contatos entre placas tectônicas. Então, lembrando que a atividade sísmica é aquilo que vai gerar os terremotos e tsunamis, no caso de epicentros
em áreas próximas ao mar, né? Enfim, o Planalto do Tibete e a Cordilheira do Himalaia formaram-se a partir da convergência entre as placas tectônicas euroasiática e hindu-australiana. Leia o texto que traz alguns detalhes sobre esse processo. Quando o platô tibetano foi soerguido. O platô, lembrando que platô é a área mais elevada do relevo de uma região, com extensão variada e declividade baixa, circulando normalmente por escarpas e encostas. Então, o Planalto é uma área alta com topo plano. A gente tem alguns aqui no Brasil, né? Alguns não, né? Na verdade, bem extensos, áreas bem extensas, né? A elevação do platô tibetano é resultado de uma coalizão frontal entre as margens continentais de duas placas. Entre os encontros de placas tectônicas, como essas duas placas elas eram continentais, e placas continentais e placas oceânicas elas têm densidades diferentes. Então, do ponto de vista físico, o encontro entre duas placas continentais ela vai gerar mais choque, né, e mais e vai acabar de certa forma tornando o relevo mais acidentado, né? Por isso que as montanhas mais altas do mundo elas estão ali nessa área, nessa linha de coalizão entre o que foi essa placa tectônica indiana, indo-australiana e a placa asiática, tá? Então, aqui, a presença de cadeias montanhosas e a ocorrência de vulcões e atividades sísmicas estão relacionadas a... desculpa, eu voltei a ler, mas aqui, ó, quando o platô tibetano foi soerguido. A elevação do platô tibetano é o resultado de uma coalizão frontal entre as margens continentais de duas placas. A Índia, que estava migrando para o norte, e a Eurásia, né, a placa da Eurásia, que estava estacionada. A coalizão, que foi datada de cerca de 50 milhões de anos, levou ao espessamento da crosta e ao soerguimento das montanhas e do platô do Himalaia. Então, entre as formações recentes, né, ela é a que se formou há menos tempo, né? É até interessante, né? Dizer que 50 milhões de anos é recente, mas dentro da escala geológica realmente é. É razoável deduzir, portanto, que a maior parte do soerguimento ocorreu durante os últimos 50 milhões de anos. Nossa compreensão da história do soerguimento do platô tibetano ainda é primária. O conhecimento atual sugere que ele tenha começado a elevar-se algum tempo depois de 50 milhões de anos e que tenha atingido sua evolução máxima atual há cerca de 15 milhões de anos no sul do Tibete. Tá. Esse fragmento aqui é de um livro organizado por Charles Kuckel, chamado Sistema Terra Viva, uma introdução. É interessante. Vou pesquisar depois desse livro. Esse vídeo ele já está ficando um pouco longo, eu vou terminar ele por aqui, e aí depois eu dou continuidade para o capítulo.